Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogueiro do Conde Lopê de Villanueva. E recentemente recebi mais um vídeo imbecil, né, daquele charlatão chamado Hugo Cafasso, em que o que me deixou mais perplexo é a tentativa da pessoa, através de determinadas trapaças intelectuais, né, querer vencer o debate no grito e inclusive explorando a ignorância daquelas pessoas que querem de alguma forma me derrotar, né? Existe essa mania, né? Ah, nós vamos derrotar o Conde, né? Nós vamos atacar o Conde, né? Porque o Conde é um filho da puta, o Conde é um cristão fanático que nós temos que desmoralizar. Bom, o que mais me espanta é que o Hugo Cafasso, ele explora muito bem a ignorância dos seus comparsas neo-ateus para justamente falar meia dúzia de sandices e demonstrar um conhecimento histórico e filosófico assombrosamente indigente. E o que é pior, né? Ele cita muito a obra do historiador da ciência, o britânico Alfred Whitehead, né? E ele, de forma muito canalha, muito desonesta, ele cita trechos descontextualizados, dando uma ideia totalmente diferente do que o autor britânico queria falar. Ou seja, se você ler profundamente a introdução da obra de Whitehead, você vai perceber que, muito além do mero só, né, que o Hugo Cafasso fala sobre o fato de que a ciência moderna é um produto inconsciente da teologia cristã, na verdade ele dá toda uma atmosfera do pensamento medieval que acabou desenvolvendo a chamada ciência moderna, né? Ele começa fazendo uma descrição, por assim dizer, um pouco caluniosa, um pouco não, né? Bastante fantasiosa e caluniosa sobre a pessoa, né? Que eu sou racista, que eu sou homofóbico e blá blá blá, né? Que eu sou um vendedorzinho de pregos e tal. O que para mim não seria nem uma infâmia, né? Para mim, ser comerciante, para mim, inclusive, é uma profissão extremamente honrada, honesta, e para mim isso não chega a ser nem mesmo uma ofensa para mim, né? O cara diz que eu sou feio, que eu sou mole, que eu sou fraco. Quer dizer, eu acho que o Cafasso tem alguma paixão por mim. Deve querer dar doido para dar o rabo para mim, porque ele fica preocupado com questões estéticas de um homem. Cafasso, se você tivesse uma buceta, eu me preocuparia com você, né? Eu me preocuparia mesmo. Se você fosse uma mulher gostosa, eu me preocuparia. Mas como você não passa de um michezinho, de um cara que tem mais parece um michezinho tatuado, desajustado, então pra mim, sinceramente, a tua opinião e bosta é a mesma coisa sobre mim. Então quer dizer, se você me acha bonito, se você me acha feio, se você me acha gostoso, musculoso, que eu tenho uma pica grossa na sua bunda, que eu tenho um testículo aqui ele tá falando de textos, né? Mas se você, digamos que você quer meus bagos, né? Você quer chupar meus bagos. Sinceramente, cara, vai te fuder, cara. Sério, haja como um homem, não haja como um moleque com um argumento desse. Entendeu? Primeiro que eu não quero teu rabo, não quero te comer. Não sou viado. Não se preocupa não, que eu não sou bicha, né? Então, quer dizer, não fica se oferecendo pra mim com esse tipo de palhaçada, né? Agora, com relação à dita homofobia e o racismo, eu quero que você cite um artigo meu em que eu pregue ódio aos negros, aos judeus ou aos homossexuais. O máximo que eu critico é o movimento homossexual, a agressividade do movimento homossexual e a tentativa de criminalizar o cristianismo, como isso é perfeitamente documentado, coisa que naturalmente você ignora, como aliás você ignora tudo, né? Ele diz que eu quero justificar uma cosmovisão religiosa, que eu sou um apologético babaca, que eu quero minimizar as cagadas da igreja, que eu tenho discurso homofóbico. Olha, sinceramente, tudo que eu falo, eu tenho embasamento histórico. Eu tenho embasamento em documentações, em historiadores, em citações bibliográficas. Você não tem nada. Tudo que você faz é simplesmente pegar citações que eu dei para você, né, as citações bibliográficas que eu passei para você, e você simplesmente inverte os textos, você deturpa a interpretação dos autores, isto porque simplesmente você não lê os autores. Na verdade, você lê assim, um fragmentozinho que você possa distorcer para que você faça uma interpretação falaciosa no sentido de querer ganhar o debate a todo custo. Né? E ainda diz que eu ofendo gratuitamente, que eu tenho vício de linguagem. Olha, meu amigo, sinceramente, mandar você tomar no cu é uma questão de economia processual.
Eu não sei, olha, eu só argumento com pessoas como você, porque eu sei que o idiota tá tendo uma influência tão nefasta na sociedade que você, como um idiota que é, a gente tem que colocar no seu devido lugar. É por isso que eu respondo historicamente todas as asneiras monumentais que você fala aqui. Entendeu? Você é um trapaceiro. Você é trapaceiro no amplo sentido de uma pessoa que quer enganar outras pessoas. Você está querendo enganar não somente os cristãos, como os seus próprios amigos ateus. Grande parte dos seus amigos ateus não tem conhecimento bibliográfico algum para conferir as fontes. Infelizmente. Era bom que eles até tivessem e analisassem de forma muito mais isenta as fontes. Mas como eles não têm absolutamente nada de conteúdo e movimento neoteu nada mais é do que um grupelhozinho de gente desajustada que tem ódio gratuito pela religião e pelos cristãos, porque o ódio aí é cristão, né? Tu pode ser Hare Krishna, tu pode dar o cu pro guru da puta que o pariu, tu pode fazer qualquer coisa. Tu podes até apoiar culturas canibalísticas, né? Culturas de sacrifícios humanos, né? Você relativiza, né? Tudo é relativismo pra você, né? Você não tem, você é tão relativista que você não tem nem força, você não tem nem convicção das suas próprias ideias, de tão fraco de personalidade que você é. Eu não tenho, eu tenho perfeita convicção do cristianismo. Eu acredito em Deus, acredito na Igreja Católica e foda-se. Se você não acredita, vá pra puta que o pariu, não estou nem aí. Mas vamos lá, né? E ainda diz que eu apelo. Não, quem apela são vocês. Vocês são tudo trapaceiro. Mas é aquela história, né? O Cafasso diz, eu fui católico, né? Eu fui um religioso católico. Eu fui, como é que é, coroinha da igreja. Eu tenho um parente que foi um santo da igreja católica. Bem que você poderia ser canonizado. Quem sabe você vire o São Hugo Cagaço. Porque você é de uma santidade na besteira, da asneira e da caganice, né? Que você poderia realmente ser canonizado nessa tua seita de bosta do Hare Krishna. Vira o São Cagaço. Pronto. Né? Aí que ele com 12 anos de idade, ele começou a ter crises e começou a contestar, e ele começou a ter uma educação histórica e científica. Adivinhe onde ele foi formar sua educação histórica e científica? Nesses colégios brasileiros cujas grades do MEC são totalmente anticristãs, marxistas, secularistas e o caralho a quatro. Ou seja, ele acha que ser científico é estudar aquelas matérias mastigadas do cursinho pré-vestibular, cheio de professores sacripantes, vigaristas, marxistas, comunistas, etc, etc, etc. Né? Claro, para ele, com certeza ele deve ter ouvido falar que a igreja pregava que os negros não tinham alma, que morreram 5 milhões de pessoas na Inquisição, que as cruzadas foram uma atitude violenta e malvada dos cristãos contra os muçulmanos coitadinhos, né? Etc, etc, etc. Né? Ele é tão burro que ele não sabia, por exemplo, que o norte da África era cristão. Né? Ele é tão burro que ele afirma, por exemplo, que os muçulmanos preservaram a cultura greco-romana. Eu não sei se os. Eu nunca vi, né, necessariamente os árabes falarem latim, quanto mais grego. Na verdade, o norte da África era dominado pelo Império Romano do Oriente, que era de língua grega. Né? Quem preservou a cultura latina propriamente dita foi a igreja medieval, a igreja romana, não é mesmo, idiota? Né? É triste discutir com uma pessoa tão acelerada de mentalidade como você. Você não sabe história, né? Uma coisa elementar. Você não sabe que o islamismo do século VII até o século VIII, né, saiu da Península Arábica, dominou o norte da África, tomou possessões do Império Bizantino e inclusive invadiu os reinos visigóticos da Espanha, que hoje comportam Espanha e Portugal. Ou seja, os muçulmanos subjugaram através da espada, da violência, né, da discriminação, de tudo que você possa pensar, estupro, pilhagem, os cristãos do norte da África. Quer dizer, você não sabe disso, né? Você é uma besta mesmo, né? E aí, aí um amiguinho lá, não, mas eu fiquei com raivinha do catolicismo, né? Porque eu peguei uma educação científica, né, uma educação científica histórica do meu cursinho pré-vestibular, né, da minha escolinha, né, da grade do MEC, né, pegou o livrinho didático lá, bem marxistoide, né, falando merdas homéricas sobre a Igreja Católica, e ele acreditou, né? E depois disso virou Hare Krishna, né? Ele ganhou caralhão de dinheiro e deu tudo para os gurus, né? Porra, né, de que para associações de caridade, sei lá se Hare Krishna tem caridade, porque na Índia mesmo, os pobres estão tudo morrendo de fome e realmente foi necessário uma senhorita lá da Albânia, chamada a dona Agnes Morgachu, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, para sair da porra do país dela, que já era uma merda, para ir para um outro país de merda chamado Índia e fazer caridade, né, para os hindus, já que os hindus são incapazes de serem caridosos consigo mesmos, né? Então, quer dizer,
E ele dizendo, né, o cristianismo não tem uma explicação suficiente para o problema do mal, né? Realmente, o problema do mal mesmo é dizer que aqueles fudidos daqueles paras da Índia é porque eles têm um karma, né? Uma ação do passado da vida deles que eles estão lá e estão fudidos. E tem que deixá-los fudidos mesmo, porque eles têm que pagar pelas vidas passadas. Realmente é uma grande explicação para o mal, né? Muito maravilhosa. Mas vamos lá, né? E ele dizendo que a imagem de Deus no hinduísmo é poética, né? Quer dizer, acreditar naquelas porcarias panteístas, politeístas, né? Cheio de animismo, né? Ou seja, os caras confundem Deus com a própria natureza, ou seja, um samba do crioulo doido cosmológico ali, mas é aquela história. E é interessante que o Cafasso, ele fala da cultura oriental não com um pensamento de oriental, mas com um pensamento de um ocidental. Ou seja, o relativismo religioso, o relativismo moral, o relativismo de pensamento. Ou seja, na verdade, o que ele chama de cultura indiana é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. É uma subcultura dos anos 60, do New Age, né, da cultura de Woodstock, que foi repassada para idiotas desmiolados como ele. Em suma, quer dizer, toda essa idolatria pela cultura indiana ou pela cultura budista, ela não reflete aquilo que de fato é a cultura indiana e a budista original. Ou seja, tudo é mastigado para o Ocidente, né, conforme essas doutrinas relativistas, né, e totalmente subjetivistas. Ah, para mim é uma coisa bonitinha, né, não é para todo mundo. Ou seja, se só é válido para você, então não tem validade universal alguma, né? Ou seja, pelo menos você reconhece que é uma crendice bem idiota, né? E ele dizendo que o cristianismo é frio, é triste, é envolto em culpa, não aceita o corpo, não aceita os sentidos. E por acaso, a cultura védica e a cultura budista aceitam os sentidos? Aceita o corpo? Ora, que eu saiba, vocês fazem uma profunda meditação para a negação do eu, né? Pelo menos o budismo diz que a busca dos prazeres e a busca dos sentimentos são causas do sofrimento. Então você tem que evitar praticamente qualquer tipo de sentimento, você tem que se libertar do eu, porque o eu é uma ilusão. E isso é o que você chama de aceitação do corpo e aceitação dos sentidos? Pelo contrário, o cristianismo aceita o homem como ele é. O homem perfeito, o homem com sentimentos de amor e com sentimentos de ódio. Nós aceitamos o homem como ele é. Não com essa culturazinha gnóstica vagabunda em que você fica se meditando egoisticamente, né? E você busca a destruição egoísta do seu eu, né? Quer dizer, as culturas orientais em geral consideram o eu como uma ilusão, consideram os sentidos como o quê? Como uma forma de fraqueza, né, que tem que ser liberada para o quê? Para chegar ao Nirvana ou chegar ao Brahman. Grande merda essa tua filosofia, grande merda essa tua religião. Ou seja, no final das contas, quem nega a vida é a sua religião, a sua dita seita, né? Então você faz o seguinte, filho, vá estudar teologia porque você é o protótipo, claro, do católico burro. Você foi um católico medíocre, e por ser um católico medíocre, você vira protestante, você vira budista, você vira hinduísta, você vira macumbeiro, espírita, o raio da puta que o pariu, porque você nunca conheceu o catolicismo de verdade. Tudo que você conhece sobre o catolicismo são chavões, são estereótipos, são rótulos, né? São praticamente espantalhos. Você criou um espantalho do catolicismo e você ataca o catolicismo naquilo que ele nunca é e nunca foi, né? E agora ele diz o seguinte: eu sou agnóstico, né, com simpatias pelo teísmo, tal como Rodney Stark é um agnóstico com simpatias pelo cristianismo. Cafaço, seu burro, entenda uma coisa: Rodney Stark é um cientista, é um homem que pesquisa e ele tira as conclusões não através de seus achismos subjetivistas, mas através dos fatos. Tudo que ele apresenta no livro dele são dados históricos, dados de documentação, dados de analíticos de personalidades, entre outras coisas, de culturas, de valores, e a partir daí ele tira as conclusões. Bem diferente de você. Você é um porra louca que não sabe o que quer da vida e fica nessa incerteza eterna, porque você não tem personalidade para escolher realmente uma coisa consolidada. E sim, você quer, na verdade, uma religiãozinha como seu fetiche, como capricho psicológico. Faz o seguinte, se enterra em livrinho de autoajuda, que é melhor para você, sai muito mais barato, né?
Então é esse que é o teu tipo de mentalidade. Rodney Stark é um pesquisador respeitado, é um sociólogo, entendeu? E ele não faz. Se ele é agnóstico por quê? Porque ele tem dúvidas com relação a isso. Se ele tem simpatias posteriores ou não, o fato em si é que ele mostra fatos históricos, fatos documentais, para comprovar aquilo que ele está afirmando sobre a questão da ligação da ciência com o cristianismo. Ou seja, não é um palhaço como você que fica nessa coisa meio afrescalhada de cu de viado em sauna gay. Você não sabe bem onde você quer meter o seu cu, né? Se for num mastro de uma bandeira ou na piroca grossa de um desconhecido qualquer, não importa. Você não sabe o que quer. Você é pior do que bicha com TPM, né? Você é pior do que mulher com TPM ou viado com TPM. Se é que existe isso, porque eu nunca vi um menstruar. Mas vamos lá. E o que é interessante é que ele tenta me refutar, né? Citando a obra do historiador da ciência Alfred Whitehead. Só que ele suprime deliberadamente outros trechos que vão muito mais além da mera afirmação de ele afirmar que apenas a ciência é produto inconsciente da teologia medieval. Ora, quando eu falei da cultura cristã, claro, a teologia medieval está inserida na cultura cristã. Só um idiota que não sabe disso, né? Mas eu vou ler aqui que ele diz que, por exemplo, os homens medievais nunca eram práticos e não sei o que, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Tá aqui. No século VI, há uma crise na história das relações entre os bizantinos e o Ocidente. E essa crise precisa ser comparada com a influência da literatura grega sobre o pensamento europeu nos séculos XV e XVI. Os dois homens de destaque que na Itália do século VI colocaram os alicerces do futuro foram São Bento e Gregório Magno. Por referência a eles, podemos desde já ver como estava absolutamente em ruínas o caminho para a mentalidade científica que havia sido trilhado pelos gregos. Estamos no ponto zero da temperatura científica. Mas a vida e a obra de Gregório e de Bento forneceram elementos para a reconstrução da Europa e asseguraram que essa reconstrução, mesmo quando ocorresse, incluiria uma mentalidade científica mais efetiva do que aquela do mundo antigo. Os gregos foram hiperteóricos. Esse idiota veio dizer que eram os monges medievais que eram teóricos. Os gregos eram hiperteóricos. Para eles, a ciência era um ramo da filosofia. Gregório e Bento foram homens práticos, com um olhar para a importância das coisas comuns, e eles combinaram esse temperamento prático com suas atividades religiosas e culturais. Em particular, devemos a São Bento o fato de os mosteiros terem sido casas de agrônomos práticos, bem como de santos, de artistas e de sábios. A aliança da ciência com a tecnologia, esse idiota não sabe a diferença entre ciência e tecnologia, né? Por meio do qual o saber entrou em contato com os fatos irredutíveis e flexíveis, deve muita inclinação prática dos primeiros beneditinos, no caso a ordem de São Bento de Núrcia. A ciência moderna deriva de Roma, bem como da Grécia, e esse estilo romano explica seu ganho em uma atividade de pensamento mantida em estreito contato com o mundo dos fatos. Com relação à citação dele, né, que ele fala aqui, que eu vou até dar uma olhada aqui, que ele diz que a minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência produzir anteriormente para o desenvolvimento da teoria científica moderna é um derivado inconsciente da teologia medieval. Na verdade, nesse trecho, Whitehead faz uma equiparação entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão asiática, incluindo o que? O budismo e o hinduísmo. Eu vou ler para vocês como é que é o trecho completo, para vocês saberem como é que o charlatão do Cafasso distorce deliberadamente o texto de Whitehead. Quando comparamos esse tipo europeu de pensamento com a atitude de outras civilizações sem influência europeia, parece haver apenas uma fonte para sua origem. Essa última provém necessariamente da insistência medieval na racionalidade de Deus, concebida tanto como energia pessoal de Yahvé, como a racionalidade de uma filosofia grega. Cada detalhe foi supervisionado e ordenado. A pesquisa a respeito da natureza poderia resultar somente na justificativa da fé na racionalidade. Lembrem-se de que não estou falando de crenças explícitas de alguns poucos indivíduos. O que proponho é a marca no espírito europeu resultante da fé inquestionável ao longo dos séculos, e fala dos séculos aqui e Idade Média. Por isso sugiro o tipo instintivo de pensamento e não mero credo de palavras. Na Ásia, as concepções de Deus eram de um ser muito arbitrário ou muito impessoal, que para que tais ideias tivessem grande efeito sobre os atos instintivos da mente. Todo evento circunstanciado poderia ser devido à sanção de um déspota irracional ou poderia emanar de alguma origem das coisas impessoal e inescrutável, como é o caso do budismo, é o caso do hinduísmo, etc.
Não havia a mesma confiança como na racionalidade inteligível de um ser pessoal. Não estou defendendo, aí vamos pegar o trecho que ele pegou. Não estou defendendo que a confiança europeia na investigação da natureza fosse logicamente justificável até mesmo pela nossa teologia. E quando ele fala teologia, não é teologia do processo, é teologia medieval mesmo. Esse idiota não leu o livro. Ele pegou trechos desencontrados e começou a ficar repetindo que nem um macaco. Meu único objetivo é entender como isso começou. Minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência, produzida anteriormente para o desenvolvimento da teoria científica moderna, é um derivado inconsciente da teologia medieval. Vejam aqui como, lendo todos os trechos do texto, você muda totalmente o sentido das palavras. E é incrível como esses filhos da puta fazem isso. Eu já peguei vários filhos da puta pegando texto, fazendo trecho desencontrado para interpretar de forma diferente como é o texto dito. Quer dizer, o Cafasso deturpou as palavras de Whitehead de forma desonesta. E eu pergunto pra vocês, vocês ateus acreditam nesse filho da puta? Vocês querem ser enganados também? Vocês são tão burros assim também? Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo. Não penso, entretanto, que eu já tenha trazido à tona a maior contribuição do medievalismo para a formação do momento científico. Proponho a crença inexpugnável de que todo evento circunstanciado pode ser relacionado com seus antecedentes de um modo perfeitamente preciso, demonstrando princípios gerais. Foi aquilo que eu expliquei sobre a ciência e que esse burro não entendeu, né? Sem essa crença, o incrível trabalho do cientista seria sem esperança, ou seja, sem a crença na ideia de um universo ordenado, nós não teríamos ciência. É uma convicção instintiva, nitidamente suspensa diante da imaginação, que é a força motivadora da pesquisa. Há um segredo que pode ser revelado. Como essa convicção foi tão vividamente implantada no espírito europeu? Ou seja, é o cristianismo. E claro, com a ajuda da filosofia grega. Né? Vamos lá. Vou analisar isso aqui. Vamos pegar aqui, tal. Tá. Olha aqui. Ele coloca aqui, né? Olha só, ele usa a palavra fé. E a palavra fé é uma palavra que é muito ligada ao cristianismo, se é o próprio cristianismo. Né? Fé na razão é a confiança de que as naturezas últimas das coisas encontram-se juntas em harmonia que exclui a mera arbitrariedade. É a fé de que na base das coisas não encontraremos o mero mistério arbitrário. A fé na ordem da natureza que tornou possível o crescimento da ciência. A fé na ordem da natureza que tornou possível o crescimento da ciência é um exemplo particular de uma fé mais profunda. Essa fé não pode ser justificada por nenhuma generalização indutiva. Nasce da expansão direta da natureza das coisas como descobertas em sua própria experiência presente e imediata. Não há como separar-se da própria sombra. Experimentar essa fé é reconhecer que, ao sermos nós mesmos, somos mais do que nós mesmos. Reconhecer que nossa experiência, mesmo opaca e incompleta como é, ainda ecoa o mais profundo da realidade. Reconhecer que detalhes separados meramente a fim de ser eles próprios deveriam ser decifrados dentro de um sistema de coisas. Reconhecer que esse sistema inclui a harmonia da racionalidade lógica e a harmonia da realização estética. E no livro do Whitehead, ele fala que o contato do medieval com a natureza, né, além do aspecto filosófico, havia um aspecto estético, ou seja, o aspecto da admiração da natureza com a beleza, né, da ordem natural das coisas. Quer dizer, o aspecto estético acabou se fundamentando também junto com o pensamento filosófico e também o pensamento de começar a ter uma proximidade maior com a natureza das coisas, ou seja, de você pesquisar os fenômenos na natureza. E isso, de fato, começa na Idade Média, pelo menos na Europa. Ou seja, o grego em geral, ele era abertamente especulativo e muito pouco prático, né? A praticidade propriamente dita, ela começa pelo menos na Europa através dos monges medievais. Ou seja, são eles que de fato começam realmente a desenvolver a ideia de um pensamento científico, embora pegando as trilhas do que já foi produzida pelo mundo grego através da filosofia. Que embora o problema da filosofia grega é que ela era uma filosofia hiperhipotética, como mesmo o próprio Whitehead fala, né? Em suma, quer dizer, vocês percebem a trapaça do homem, né? E depois ele fica falando que islâmicos tinham cultura greco-romana. Olha, islâmico não sabia grego até tomar, por exemplo, os territórios de Constantinopla, né? Até tomar os territórios do Império Bizantino no norte da África, em que o pessoal falava grego, né? Pelo menos uma parte do norte da África tinha influência do mundo grego, né? E esse idiota não sabe disso, né?
Ou seja, foi através da conquista desses territórios é que o homem, o mundo árabe, que teve o contato com o mundo grego. Né? Ou seja, através dos cristãos coptas, através dos cristãos bizantinos e dos cristãos sírios, que tinham o conhecimento da cultura grega. A cultura romana ficou restrita ao mundo ocidental, em grande parte do mundo ocidental. Ou seja, não conheço nenhum texto romano, pelo menos, que seja guardado pelos islâmicos, muito pelo contrário, sim os textos gregos. E claro, quando o Mediterrâneo acabou se fechando para o mundo ocidental, porque os islâmicos dominaram praticamente todo o Mediterrâneo, é claro que isso acabou estrangulando a Europa, acabou fechando a Europa em si mesmo. Né? E é claro que o contato do mundo ocidental latino com a cultura grega foi por causa dos islâmicos que acabaram absorvendo, por conseguinte, a cultura também bizantina. Né? Mas quem disse que esse trapaceiro, esse vigarista, conhece alguma coisa de história do mundo antigo? Né? Quem disse que esse safado sem vergonha, tá entendendo? Picareta, tá? Conhece alguma coisa da história medieval? Tudo que ele conhece são caricaturas, são mistificações, são trapaças, entre outras coisas. Eu nem perdi tempo vendo todo o vídeo, porque é tanta safadeza, é tanta sem vergonhice, que o cara devia se enterrar no próprio cu e se esconder. Sabe? Porque não vale nada. Um sujeito que fica trapaceando deliberadamente os fatos para ganhar um debate, para mim não tem respeito humano. Não tem um respeito humano elementar. Então, meus amigos, olha só para citar vocês aqui, vocês podem conferir, tá? Confiram as fontes aqui, ó. A Ciência e o Mundo, né? Alfred North Whitehead. Meu inglês é uma merda. Whitehead. Então vocês confiram o livro aqui e vocês vão ver quem é o trapaceiro de fato. Eu não preciso provar pro Cafasso alguma coisa. Ele que precisa porque ele é uma criancinha insegura. Que ele não sabe qual é a religião que ele quer. Talvez não sabe nem o que é a sexualidade que ele quer. Sei lá o que ele quer na vida. Na verdade, o que ele quer provar pra mim? Talvez até com uma surra dessa, ele tome vergonha na cara e comece a estudar. Porque acho que ele já tá começando a pegar. Quer dizer, ele já pegou um livro, né? Já pegou um livro. Porra, eu tenho que estudar pra bater no conde, né? Que bom, Cafasso. Você tá crescendo. Meus parabéns. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui pra você e aqui pra você também.